Em Gênesis capítulo 1, vamos lembrar aqui rapidamente algumas manifestações dele, falada, não por simbologia, não por pombos, símbolo de pombo, nem por missão de água, mas porque está escrito. Nós estamos vivendo, de fato real, a era do Espírito. É a última dispensação, não há outra, não vai ter mais outros recursos, não vai ter, como se fala o ditado brasileiro, não vai ter aquele jeitinho brasileiro mais, está se findando a era do Espírito. E na era do Espírito não era para ter uma igreja fria, chorosa, triste, rancorosa, era para ter uma igreja avivada, alegre, feliz, porque a Bíblia fala que os apóstolos queriam estar vivendo esta era nossa, esse tempo nosso. E Jesus, com suas palavras, disse no Sermão da Montanha, capítulo 24, 25, foi falando acerca de tudo que ia acontecer. Eles estavam tão querendo saber como seria e se eles iriam alcançar, mas como assim está escrito, e o Senhor nos deu esta oportunidade, que os apóstolos que viram Jesus, andaram com Ele, que iria estar nesse tempo presente, viver essa graça, viver esse momento do grande avivamento. Dá um glória, levanta a sua mão, glorifica. Eu acredito que quando eu entrei aqui, não tem nenhuma plaquinha aqui, tem, pastor? Proibido dar glória a Deus. Não, aqui é proibido falar, mas dar glória a Deus você pode. Amém? Por quê, pastor? Porque aqui é a casa de Deus. Faça assim com a sua mãe, dá glória. Você está vivo, alegra-se com sua vida. Então, na era do Espírito, era para ter, não é movimento, mas sim a operação de maravilhas, de poder, de glória. Era para ter mais pessoas sendo alcançadas pelo Espírito, pelo poder da palavra. Mas infelizmente nós estamos regressando, nós estamos voltando, nós estamos deixando a unção, a graça de Deus, estamos deixando de lado por muitas coisas, por muitos acontecimentos, e o Espírito Santo está se afastando de alguma maneira das pessoas que realmente creem em Jesus. Você crê em Jesus? Levanta a sua mão assim para mim, então, essa é a era do Espírito. Na era do Espírito, ele vem como transformador, como construtor também. Pastor, está ficando louco? Não, está escrito na palavra. A Bíblia diz que a terra, lá em Gênesis capítulo 1, como eu acabei de falar agora, era sem forma e vazia. E fala mais como era a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia o que? Trevas sobre a face do abismo. Havia trevas, não havia vida, mas havia trevas, havia destruição, havia o caos. Mas a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, mas, diga comigo, mais. Não me ajude, senão o diga mais. Diga mais forte, mas sempre na vida daqueles que servem a Deus vai ter o mal, o mais de Deus na tua vida. Quando você pensar, não dá mais, aí não, mas tem o mais de Deus. Mas a Bíblia dizia: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairar, vocês sabem que eu não vou aqui soltar marcos de teologia, porque eu estou lidando com um povo simples. Eu gosto do povo simples. Levante a mão da glória para Jesus. Pairava significa movia-se sobre as águas. Enquanto estava o caos, enquanto estava a destruição, Deus se ficou quieto, ficou em silêncio. Ele não se manifestou. Mas quando houve uma vida, qual foi que veio? O Espírito de Deus pairava, se movia. Deus se colocou em pé no trono. Você vai dar glória, porque isso é verdade. E ele disse: haja. E pela palavra começou tudo a ser construído. A terra começou a pegar a sua forma. As coisas começaram a acontecer, porque o Espírito de Deus já estava sobre a terra. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. E aí se começou a era do Espírito. Algumas pessoas pensam que a era do Espírito se manifestou, pastor, em Atos capítulo 2. Não foi. Foi quando estava o caos na terra, que quem foi enviado primeiro? O Espírito Santo de Deus. Houve outras manifestações. Essa foi a primórdia.
real, falada biblicamente, da manifestação dele. Aí se deu então o que? A era do Espírito Santo. E ele veio vindo. A segunda manifestação vista foi em Mateus capítulo 3. E logo com quem? Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Essa foi a segunda manifestação. Diga, segunda manifestação do Espírito Santo visível. A Bíblia diz que em Mateus 3, João estava batizando, e eis que Jesus chega a ele, e ele estava falando: não, vem um que é maior do que eu, cujo eu não sou digno de levar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele está falando, uma multidão, mais de 5.000 estava ali, queriam ser batizados por João, e Jesus chega bem simples, humilde, e ele fala: João, aí ele: olha esse aqui. João explana: olha aquele que eu tenho preparado o caminho todo. Ele está aqui. Jesus: João, quieta, calma, João. O que foi, mestre? João, eu vim aqui para ser batizado por ti. João ficou assim, coçou a cabeça, passou a mão na sua barba. Eu posso fazer essa conjectura? Mestre, vem aqui um pouquinho aqui. Eu tenho preparado o seu caminho todos esses anos. Glória a Deus. E agora o Senhor se apresenta como uma pessoa comum. É na simplicidade que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não precisa ter muita inteligência, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas levanta a tua mão, mas o Espírito vivifica. Mas é na simplicidade que Deus se faz e se manifesta a Deus. Jesus olhou para ele e ele: como é que eu vou ficar? Eu vou ser chamado de mentiroso? Não, João, não é nada disso. É necessário que se cumpra toda a justiça. Você sabe o que ele estava dizendo? É necessário que não só os que creem naquilo que tu estás pregando, mas também que eles todos também venham às águas, que se cumpra também. E você já observou que Jesus não fez obra nenhuma sem o Espírito? Ele não curou. Existem alguns legados, até porque não é que eu desconsidero, mas eu precisava ler para entender que Jesus, quando pequenininho, fez milagre. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar e nem diminuir o que está escrito, mas o que está escrito, que eu posso entender até o princípio que está escrito, que Jesus não fez nada primeiro sem o batismo. Nada. Quando ele fala para João, João entendeu o mistério. Você está entendendo o mistério de Deus aqui? Dá glória aí, está entendendo? E João entendeu, já que é mestre, então que assim seja, vem aqui. E aí ele foi e batizou Jesus. Quando ele batizou Jesus, irmão, aí vem a segunda manifestação do Espírito. O céu deu uma desenrolada, abriu-se um clarão, e veio aquela voz: eis aí meu filho que compraz, em que agrada a minha alma. Este é o meu filho. Todos que estavam testificaram e ouviram a voz de Deus. Vai dando glória, estou sentindo um negócio aqui, já está. Deus está aqui nesta noite. A Bíblia então diz, então, irmãos, que aí veio descendo, não foi, irmão, de uma árvore, não foi de um arbusto, não. Por quê, pastor? Porque eles estavam onde? No deserto. Veio descendo do céu como uma pomba. Levanta a mão, irmão. Glória a Deus. Jesus, nem parece que tu conhece Jesus. Veio descendo do céu como uma pomba. Glória a Deus, aleluia. Glória.
sobre ele. Se manifestou Jesus. Eles viram. Aí Jesus foi para onde conduzido? Escuta qual era do Espírito, que não era para tu estar triste. A Bíblia diz que quando o Espírito, na segunda manifestação, se manifesta em Cristo, o nosso Senhor, e dando também, sabe assim, dando uma surra em nosso tempo, uma surra em nós. Porque o que dá licença aí, pastor? Levanta a mão da glória aí, irmão. Glória a Deus. Porque sabe que nós entendemos de Deus e compreendemos do Senhor? Nós compreendemos de Deus assim: quando nós servimos a Deus, nós somos os crentes inabalados. Somos super crentes. Nada pode acontecer conosco. E que quando alguma coisa acontece conosco, aí, a primeira coisa, vai ficar bem. Segunda, não vou mais para a igreja. Terceiro, não gosta de nada, qualquer olhar para você já te chateia, aí já entra aquele tal que eu não consigo entender. Levanta a mão e glorifica. Eu não consigo entender um crente deprimido, um crente batizado nas águas, lavado, levanta a mão e o nome dele quer seja glorificado, lavado e remido pelo sangue de Deus. Um crente dodói, um crente choroso, um crente rancoroso, que nada está bom, mas quem tem o Espírito se alegra em Cristo nosso Senhor. Aí a Bíblia diz então, irmão, que Jesus deu uma lavada em nós. Como foi? Como nós entendemos e como fomos ensinados que nós somos um super crente, que quando nós viemos para o Evangelho, ser o Evangelho da maravilha, mas nós esquecemos o que o nosso mestre nos ensinou. Ora, levante a sua mão direita até o pé, a língua se tu quiser. Ora, no mundo tereis lutas e aflições, levanta a mão da glória, mas tenha bom ânimo, porque eu venci e vós sereis mais do que vencedores. Jesus não disse que o Evangelho seria um Evangelho fácil, mas seria um Evangelho de batalha, de luta, mas que em todo o tempo a gente viesse ter ânimo. E antes disso ele vai e puxa a nossa orelha, bem em Mateus 3. Entenda como o Espírito trabalha. Quando o Espírito veio sobre o mestre, para onde levou o Espírito mestre? Para o deserto. Não, pastor, eu fui crente quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, foi um mar de maravilha. Glória a Deus por isso, você foi presenteado. Porque todos que aceitam e passam pelo processo da metamorfose espiritual, passa em vale, levanta a mão da glória, passa em vale, passa em deserto, abre a boca e dá glória para Ele. Se você está servindo Ele, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito agora vem e conduz Jesus para o deserto. A Bíblia diz que Ele me vestiu da tua glória. Ele foi como homem para olhar para você e Ele mandou falar para você assim, ó: toma vergonha, seja forte, não desista, não abaixa a tua guarda. A luta é grande, mas o teu Deus é maior. Levanta a mão. Eu estou sentindo estou sentindo Ele aqui. Quando Jesus ele entra no deserto, que o Espírito deixou ele lá, é claro, deixou. Segura, irmão, se não vou tudo. Eu vou dar lugar aqui. Levanta a mão da glória para Jesus. Deixa o mestre lá. E ele sai da glória de semideus, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Por que eles não pegavam nunca Jesus de surpresa? Porque Jesus conhecia a Torá. Conversa. Levanta a mão, glorifica. Porque ele era homem e Deus na terra. Você está entendendo? A Bíblia diz que Jesus já sabia quando as pessoas iam falar, antes que saísse da boca, antes que entrasse no pensamento, quando desse aquela luzinha de pensar, ele já sabia o que a pessoa estava pensando, e ele nunca era pego de surpresa. Eu não estou entendendo. Levanta a tua mão para cá, pelo amor de Deus. O Senhor está mandando te dizer: levanta as duas, está aleijado, crente. O Senhor diz que Ele já conhece o seu pensamento, Ele sabe qual é a sua dificuldade, Ele sabe o que você precisa. Agora Ele está mandando dizer: você crê que Ele está aqui para te abençoar? Abre a tua boca e glorifica. Eu creio, aleluia. O Espírito Santo deixou Jesus
quê? Para enfrentar Satanás. Como homem, foi com Deus. Ele puxa para que Jesus retraia de novo sobre ele o poderio de Deus. Tu está com fome? Como é que a pessoa está 40 dias, já eu vou ali, já vou onde nós paramos aqui, está com fome, não está 40 dias em jejum, não está com fome. Tu está com fome? Ele não mentiu. Estou. Eu falei, estou. Mas então, se tu está com fome, assim não está escrito, tu não és o filho de Deus? Ele não podia negar, sou. Então assim, manda que não é a pedra. Tudo que Deus faz é para multiplicar. Levanta a mão da glória. Manda que essas pedras se transformem em pão para que sacie a sua fome. O que ele queria? Que Jesus voltasse ao seu poderio de Deus, porque aí ia quebrar o legado e a igreja ia ficar dispersa. Ele foi no deserto, conduzido por Espírito, e ficou lá pelo Espírito Santo, e ficou como homem para falar para você assim: eu enfrentei Satanás sim no meu poder, mas como homem eu mostro que vocês também podem vencer ele. Levanta a mão da mão. Você está entendendo aí? Eu quero ver hoje o seu rosto vai mudar. Esse rosto de tristeza vai sair hoje em nome de Jesus. Terceira manifestação visível do Espírito. Qual é, pastor? Atos capítulo 3, 120. Estava de joelho? Não, mas estava um tempo orando. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo quer se manifestar, tu pode estar onde for. Olha para mim, meus olhos, meus cabelos lisos. Tu pode estar onde você for. Tu pode até querer fugir de mim, aquele haitiano ali. É haitiano o nome dele? Como é o nome daquele moço lá? É Pierre? Pierre. Pode fazer o que pode ser, pode se esconder na caixa de fósforo. A Bíblia diz: poderia alguém se esconder de mim, diz o Senhor. Ainda que esteja nas profundezas do oceano, eu estarei. Ainda que tu esteja dentro de uma caverna ali, também eu estarei. Levanta a tua mão e na era do Espírito, na era do Espírito Santo, ele não vai se manifestar quando você quer, ele vai se manifestar quando Deus determina. Levanta a mão da glória. Porque eu quero ver que esse pregador desafia o Espírito, mas Deus só faz quando Ele quer fazer. Deus só opera quando Ele quer operar. Nós só somos instrumentos dele. Levanta a mão, somos instrumentos do Senhor. Aí na era do Espírito Santo estava lá, e eu imagino eles, como nós estivesse de joelho, vai manifestar. Como nós estiver com a cara no pó, orando com os judeus. Você sabe como tem um irmão, o pastor da linha judaica, né? É isso, pastor? O senhor da linha judaica, né? Tem a raiz. O judeu porque queria orar. Queria entender uma coisa que era para nós, nós deixamos para trás. Não que não seja para eles, mas era para nós também. O que? Que Deus quer que quando você entra na presença dele, alma e espírito. A alma você sabe que é o sangue. Tem que estar agitado. Aleluia. E o Espírito é o que vem proveniente de Deus, está em nós. Levanta a mão da glória. E o corpo é para adorar também o nome do Senhor. Por isso que quando eles oram, eles remexem, eles pagam com a mão. E tu está nada, eu estou adorando a Deus em corpo, em alma, em espírito. Glória a Deus. Mas só que ele está sentado, pastor. Não sei qual horário. Está sentado. Daqui a pouco, 10 minutos. Está sentado. E quando ele estava sentado, primeiro veio com um som impetuoso, e encheu o som toda a casa. Eles estavam assentados. Só que para ele se manifestar na terceira manifestação, tinha que todos estar em comum acordo, com o mesmo sentido, o mesmo propósito, pastor, de buscar a essência, a promessa que o Senhor Jesus nos deu. Jesus não estava conversando e nem preocupado. Eu quero fazer, eu não sou pastor da igreja, mas como pastor assembleano, pela misericórdia de Deus, lá atrás,
pastor, aquele pastorzinho velho, José Wetzel pôs a mão em mim e consagrou a diácono. Ele disse: põe ele como pastor, diácono como pastor, na subsede do Belém. Fui eu, irmão, apanhei, pensa como apanhei. Que os grudões credenciados não queria aceitar eu diácono como pastor. Mas aí o presidente, que era do Litoral Norte, disse: eu não posso fazer. Foi designado ao presidente da igreja para ele ser o co-pastor e diácono co-pastor. Eu vou fazer o quê? Levanta a mão da glória para Jesus. Irmão, o que eu quero falar? Porque eu sou assembleiro e eu sei o que é ser um pastor. Eu quero te fazer um convite. Levanta a sua mão da glória. Quando você vir, não vem como você sai de casa. Esquece tudo. E faz dentro da sua mente, espiritualmente, inventa que você está com uma bolsa aqui do lado. Uma bolsa. E aí você vai tirar, como se você fosse abrir assim a cuca e tirar todos os seus pensamentos e colocar dentro dessa bolsa. Todas as dores, as lutas, as provações, coloca dentro dessa bolsa. Se você quiser, você amarra, queima e joga fora em nome de Jesus. Levanta a mão da glória. Mas não entra trazendo preocupação. Não entra porque eu preciso disso. Não entra, meu Deus, como vai ser minha manhã. Olha, meu dia hoje, Senhor, não. Entra para ser adorador, adorador. Levanta a mão. Entra para adorar. Outra coisa que está errado. Aleluia. Pastor Fábio, você está cheio do poder. Irmão, como é que eu estou cheio? Vai encher de novo. A gente nunca pode sair cheio de casa. A gente tem que sair vazio. Esvaziar de nossas preocupações para ser enchido pelo Espírito de Deus. Levanta a mão da glória. Esse é o segredo da adoração, e aonde Deus manifesta assim um milagre. Paralítico anda, o cego vê, o mundo fala, porque você deixa as coisas do mundo e você vê. Não importa que eu estou, está igual o João. Deus me deu, Deus tomou, bendita seja o nome, mas eu estou aqui para adorar. O meu dia não foi bom, eu briguei com fulano, eu briguei com ciclano, mas eu vim aqui, Senhor, eu deixo tudo, o meu negócio é contigo, eu estou aqui para adorar o seu nome. Levanta a mão, glorifica aqui. Esvazia-se de você para se encher do poder e da graça. Aí você vai ver que Deus vai fazer uma obra na tua vida maravilhosa. Levanta a mão. Você vai ver quando você falar: Senhor, resolve isso aí, minha filha. Você já está pedindo, já atrasado, eu já estou até resolvendo. Levanta a mão da glória. Quando está acertado, aí de repente eles viram manifestação vista, como um fogo, uma língua repartida, sabe? Uma vela acesa. A vela acesa? A vela acesa parece uma língua. E viram como línguas de fogo que descia, repartida, e pousava sobre a glória. E foram que cheios do Espírito. E começaram a falar em línguas estranhas, não. Começaram a falar em outras línguas. Entenda. A Bíblia, ela é clara com as suas colocações. Por exemplo, uma coisa que eu preciso te dar só para, já termino, para te dar um alerta. Irmão, Deus livrou Daniel da cordinha. Mentira. Irmão, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mentira. Onde é que está escrito isso? Está na Bíblia, pastor. Você está doido? Irmão, Deus fez uma baleia comejona. Não é uma baleia, é um grande peixe. Levanta a mão. É um grande peixe. E Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha de fogo, não. Eles caíram dentro da fornalha. Levanta a mão da glória. O texto é claro. Eles caíram, mas Deus livrou eles do poder do fogo e dos homens. E assim Deus vai te livrar também. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele caiu. Deus livrou eles do poder dos leões. Levanta a mão da glória. É por isso que não está tendo milagre na igreja, porque estão pregando anátema, estão acrescentando coisas que não existem na palavra. Mas levanta a mão, porque nesta noite abre a tua boca e glorifica. Que aprove a Deus nesta noite, que tu seja cheio do Espírito nesta noite. E quando nós somos cheios do Espírito, irmão, pode vir que
né? Tava, vamos lá, Atos, capítulo o quê? 2. Aí começa a grande manifestação do poder. Quem tem o Espírito não precisa forçar para que a obra seja feita. Atos capítulo 3 também nos mostra Pedro e João entrando no templo. Eles tinham recebido a essência, mas tinham ali, já termino, que estavam, irmão, a gente já imaginou uma pessoa dentro da igreja, pastor, o senhor ensinando, mostrando o caminho da vitória, e a pessoa querendo uma vida abaixo da média, na miséria. A Bíblia diz que esse coxo estava na porta da entrada do templo, aonde os discípulos do Senhor pregavam e milagres aconteciam. O milagre estava dentro do templo, não fora. Levanta a mão da glória. Mas ele estava fora, fazendo o quê? Que todo mundo se preocupa só com o seu bem-estar físico e financeiro, não espiritual. Trazia esse homem e colocava ele, a família colocava ele na entrada do templo para pedir esmola. Agora segura essa aqui que você vai dar glória. Uma vez eu estava indo no Caixa Econômica Federal, rapidinho, e eu tinha ido ver uma questão de uma conta minha, e eu saí de lá. Quando eu saí de lá, tinha um homem que estava bem na saída do caixa pedindo esmola. Eu bati a mão no bolso, eu ia dar uns 15 reais para ele. Eu tinha sentido de dar. Eu, não Deus, eu senti de dar. E quando eu passei, o Espírito Santo falou assim para mim: passa primeiro e ouça o que ele vai falar. Eu vim assim, né, meu pai, me ajeitei, e quando eu passei, aquele homem me olhou e disse assim: ô moço, me dê uma esmola, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vocês, quando nós ouvimos isso, aquilo dói no nosso coração. Em nome de Jesus dói. Uma pessoa pedindo esmola, entenda o que eu vou falar, para comer, aleijado. Eu passei, quando o Espírito falou comigo, eu voltei para trás. Eu falei: não entendi o que você falou. Ele: por favor, me dê uma esmola para me comer, em nome do Senhor Jesus. Aí o Espírito Santo veio aqui, ó. Não dê. Senhor, não dê. Mas se não dê. Por quê? Porque o meu nome não é para pedir esmola. Levanta a mão da glória. O nome de Jesus abre portas. Levanta a mão que não existe parede. O nome de Jesus faz o morto ressuscitar. Agora eu vou usar o nome de Jesus Cristo para pedir esmola, irmãos. Por que ele não pediu o nome de Jesus para que ele fosse curado? Eu disse para ele: moço, eu ia te dar, mas não vou te dar porque você falou em nome de Jesus. Ele falou assim: você é satanista, você é o que? Você não gosta de mim? Eu falei: eu gosto, eu amo o meu mestre. Só que você está usando o nome dele errado. Se você acredita, segura a mão e dê glória para Jesus. Eu falei: se você acredita, eu vou erguer as mãos sobre você, e sobre esse nome você vai ser curado. Os seus pés vão endireitar aqui agora. Todo mundo ficou parado e eu falo para ele: os seus pés vão endireitar agora. Você vai ficar em pé, você vai andar e ele vai mudar a tua vida. Você crê nesse nome? Aí eu prefiro ficar assim mesmo. Então fique miserável. Levanta a mão da glória, porque a esmola eu não dou para quem pede em nome de Jesus. Levanta a mão, porque o nome de Cristo é poderoso. Ele morreu no Calvário por nós, ele sofreu, ele ressuscitou, e ele disse: todo aquele que crê em meu nome fará obras como eu faço, e fará até maiores se acreditar. Glória a Deus, aleluia. Lavar o coxo, ele parente, ele João. Hoje o café da manhã, o almoço vai ser forte. Os homens de Deus que estão na frente da obra têm dinheiro. Hoje o café vai ser abençoado. Quando ele olha, aí ele olha para uma esmola, pelo amor de Deus. Aí eles passaram. Não tenho prata e nenhum, mas você quer o que eu tenho? O que ele imaginou? Ele vai dar o café da manhã dele, a marmita. Você quer que é? Estendendo a mão para ele,
e disse, pegou na mão e disse, em nome de Jesus, levanta ele. Glória. E a Bíblia diz que ele saltou. Na hora que há anos estava ali pedindo esmola, que os seus próprios conhecidos conduzia ele para que ele vivesse essa vida de miséria abaixo da média espiritual e humana. Só que quando ele recebeu, ele saltou e não fez como muitos que quando recebe a bênção, pastor de Deus, só semelhante, vai para trás. É muito difícil de aparecer na igreja. Vamos aprender, porque a Bíblia ensina muita coisa aqui. Muitas pessoas falam, ora comigo, eu estou precisando, Deus abençoe. Daqui a pouco não se vê mais nem orar, nem na igreja, nem em monte, olha lá nas campanhas de oração, nem na escola dominical, misericórdia. Principalmente quando faz oração na igreja. Mas esse homem não, ele nos ensinou. Eu podia ir lá na minha família e falar, olha, vocês me levaram aleijado, eu fiquei lá pedindo esmola, mas eu estou aqui. Não, sabe o que ele fez? Ele entrou saltando, correndo dentro do templo, adorando ao Senhor e testemunhando. Levanta a mão. Quando você recebe uma graça, quando você recebe algo de Deus, você não tem que explicar para fora, você tem que explicar para Deus e mostrar para todos que Deus é fiel na sua vida. Levanta a mão e dá glória e ser fiel a Ele. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Não me deu horário por mim, eu ia até mais tarde, mas eu sou assembleano, eu cumpro horário. 9 horas está bom demais. Eu sou assembleano. Vai para mim. Não saia para fora, não fica aqui. Não saia. Uma vez eu fui num congresso, tinha 3.000 pessoas dentro do congresso. Era uma saída nada. Eu mandei lá dentro daquele ginásio gigante, baixar as portas, fechar as portas, botar os obreiros na porta para ficar saindo. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na era da expulsão. Por isso que se cumpre o que a Bíblia diz. Tudo é possível ao que crê. E para você crer, existem regras. Não é simplesmente eu creio. Não, existem regras, fatores que você precisa cumprir. Por exemplo, não era para mim estar aqui. Quando eu combinei com a minha esposa de eu vir, foi 11 horas de um dia antes. 11h40 meu irmão liga para mim dizendo, ore pela sua cunhada. E a nossa viagem era 6 horas do outro dia, da manhã 5 horas. Comecei a orar, mandei mensagem para minha mãe em São Paulo, a próxima de Ilhabela, Santos, onde eu moro, uma cidade, minha família está lá, deve estar me vendo aí. E quando eu estava vindo para cá, aí pedi para o meu cunhado ir lá e foi. Quando chegou, era 11h40, quando meu cunhado chegou, faltando 5, 10 minutos para meio-dia, minha cunhada falece, morre. Irmão, pensa, porque não é porque eu sou um servo de Deus, um pastor, conheço a palavra, bacharel em teologia, e conheço a palavra, eu sou de 3, 4 dias de oração, sou ser humano. Eu sinto tristeza, eu sinto solidão, eu sinto fome, eu sinto frio, porque Jesus sentiu também. Levanta a mão para a glória do Senhor. E o Senhor fala, chorai com os que choram, sorri com os que sorriem. E eu vim quebrado, pensa quebrado. Como é que eu vou pegar? Meu Deus do céu, minha família pensou. E no sábado, que antecedente eu já dentro, vindo para cá, meio-dia, enterrado na cunhada. Eu vim só bagaço para cá. Eu podia chegar aqui, pastor, mas não quero saber. Eu vou ficar só aqui, eu não vou para lugar nenhum, não quero saber. Mas eu lembrei que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Levanta a mão da glória. Eu lembrei que Deus é comigo, que Ele me deu uma missão e eu preciso cumprir. Aconteça o que acontecer, eu tenho que cumprir a missão que Ele me deu. Quando nós estávamos indo para outra igreja, um carro, uma cidade, um acidente de caminhão, era para matar nós tudo. Mas Deus deu o livramento porque Ele é fiel. Vim lá para cá, pastor, pensa na prova. O ônibus quebrou 9 vezes. Era para chegar 8 horas no sábado. Chegou uma que já era quase 5 horas da manhã, vencendo o dia do domingo. Misericórdia, só que Deus deu poder. Eu falei, Deus, tu estás conosco para dar vitória. Pastor, essa mensagem, um outro dia eu venho aqui, eu sei que o pastor me chama, eu sei. Eu quero falar para você, você lembra de
Lembra do filho de Abraão? Você lembra de Isaac? Quem lembra de Isaac? Glória a Deus. Você lembra nada? Quando Abraão morreu? Você lembra? Ele ficou triste, mas ele assumiu que ele dá o andamento das promessas de Deus, que Deus jurou ao seu pai. Escute, sabe que Deus olha para mim, presta atenção. O que Deus está te dando é última oportunidade, não é mais uma, é última. É a última oportunidade. Não é mais uma. E não clique. E não, depois não peça para ligar, para me orar. Não, ó, crente rebelde, eu estou fora. Estou longe. Deus aparece a Isaac e fala assim: Isaac, não se preocupe, como eu fui com seu pai, você contigo. O que Isaac fez? Olha, observe. 1 Samuel em diante, acho que é 16, 17. Posso esquecer aqui, não posso errar com isso, não. Quando Deus fala com Isaac: eu sou contigo e abençoarei você e sua família. Isaac, ele já tinha recebido todas as bênçãos. Ele assumiu a liderança que seu pai pôs, as bênçãos, as riquezas que tinha. Mas sabe o que Isaac fez? Presta atenção. Isaac, sabendo que Deus falou com ele estava chegando em uma região, e ele podia fazer o que, pastor? Ele podia chegar: nós estamos com sede, vamos cavar um poço, vamos montar tenda, sabe? Vamos preparar a casa para nós dormir. Chegamos no lugar da promessa. Não, quando ele ouviu que Deus falou que era com ele, sabe o que ele fez? E a Bíblia diz que Isaac correu e edificou o altar. Você pode ter o que você quiser na sua vida. Deus pode tornar você o homem mais rico aqui de Brasília, mais rico. Mas se você não sempre priorizar o altar primeiro, você vai ser sempre uma folha seca. Sempre. Deus está te dando mais uma oportunidade. Você não é eloquência de palavra, nem de conhecimento achativo teológico. O Espírito de Deus está mandando te falar: estou te dando mais uma oportunidade. Não brinca comigo, não brinca com a minha obra, não brinca com a salvação da sua alma. Levanta a mão da glória para Jesus. Isaac corre, pastor, e edifica o altar, e prepara o altar, edifica, sacrifica e fala: Deus, obrigado por o Senhor estar comigo, as promessas do meu Pai estão sendo geradas em mim, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Aí depois ele correu e edificou a tenda, depois ele correu e edificou o poço. Escuta, irmão, você pode ter o que for, você pode entrar fazer faculdade, o que seja, mas nunca esqueça a sua raiz. Nunca esqueça que você levanta a mão, abre a boca e glorifica, que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Nunca esqueça e tenha temor e temor dele, que quando estiver aonde você for, o que você colocar a mão, Deus vai ser contigo para te dar vitória. Levanta a mão e glorifica. Glória a Deus. Ele está te dando a oportunidade hoje